Mortarion, primarca demônio da Guarda da Morte, estava no topo de um penhasco rochoso e o observava passivamente enquanto seus filhos caminhavam para uma armadilha. Eles sabiam do perigo, mesmo assim, avançaram pelo vale. Velado por um miasma feiticeiro de sua própria conjuração, Mortarion sabia que estava invisível até mesmo para sentidos psíquicos e auspexes. Os ácaros rançosos da praga, que grudavam em seu corpo ou cercavam seus pés, estavam contidos e pareciam perceber a necessidade de discrição. Os únicos sons eram o ruído áspero de sua respiração, o tambor grave da usina infernal de sua armadura e o zumbido das asas das moscas da praga. Os inimigos não estavam escondidos de Mortarion, como ele estava deles. Abençoado 3 vezes pelo avô, Mortarion enxergava a essência efêmera da alma de suas vítimas. Ele também percebia as auras de corrupção e decadência, como flores de podridão, que envolviam todas as entidades mortais, até mesmo os tão exaltados fuzileiros espaciais do Deus Imperador. 2 grupos de guerreiros inimigos estavam em cada lado do vale, prontos para emboscar seus filhos genéticos. Mortarion estimou quase uma vintena de ultramarines em cada grupo. Ele imaginou especialistas em escaramuças com armaduras Phobos, apoiados por trajes de guerra e armas pesadas portáteis. A natureza de seus sentidos sobrenaturais não era exata. A essa distância, e através da névoa que ocultava, Mortarion via aquilo em termos de esperanças e medos, lenta decadência e intenção afiada, mais do que detalhes físicos. Mesmo assim, ele sabia que os cães dourados de Guilliman estavam bem entrincheirados entre os pedregulhos das encostas, com sensores bloqueados e prontos para armar a armadilha. Era assim que eles vinham lutando nos últimos 32 ciclos de guerra neste mundo, atacando comboios de suprimentos e formações de guardas renegados que passavam pelos desfiladeiros. Mortarion não tinha motivo para acreditar que eles teriam mudado de tática agora. Na verdade, ele se sentiria insultado se eles tivessem mudado. Seus filhos valiam bem mais que qualquer grupo de traidores não aumentados. Os fuzileiros da peste marchavam adiante, vários esquadrões de guerreiros em formação defensiva, escoltando um trio de pesados rastreadores de peste. Um prêmio gordo para quem bloquear, pensou Mortarion. Isca apropriada. Os ultramarines haviam sido um espinho cravado no flanco de seus exércitos invasores por tempo demais. Deixe-os pensar que os guerreiros de sua legião são tolos lentos e fáceis de enganar. Mortarion refletiu amargamente que havia vantagens em ser constantemente ignorado e subestimado. O estalo dos rifles e o estrondo dos canhões automáticos marcaram o início da emboscada dos ultramarines. Mortarion sentiu projéteis atingirem a armadura corroída e a carne inchada do filho. Os marines da peste suportaram os disparos, alguns caindo enquanto projéteis reativos explodiam em seus corpos e espalhavam suas entranhas no solo coberto de musgo. Quando Mortarion viu as luzes dos olhos deles apagarem, ergueu sua foice silêncio e se lançou do topo do penhasco. O primarca demônio alçou voo com suas asas estendidas. Ele desceu em círculos lentamente, tão suave e silencioso quanto preces sussurradas de um moribundo. À medida que ele descia, a batalha se espalhava abaixo dele. Cada movimento e sutileza estava exposto ao seu olhar de estrategista. A Guarda da Morte parecia condenada. 1/3 dos membros já havia caído, mas seus corpos eram tão resistentes que muitos se curariam de feridas graves com o tempo. Mas o inimigo queria impedir isso. Eles encurralaram os fuzileiros da peste ao redor de suas máquinas demoníacas, uma delas agora só uma carcaça soltando fumaça de esporos do casco em chamas. Os lealistas estavam apertando o cerco. Os trajes de guerra lideravam os irmãos enquanto franco-atiradores e armas pesadas mantinham o domínio do fogo. Qualquer outro bando de guerra já teria sido aniquilado. Somente a capacidade da Guarda da Morte de suportar o insuportável os mantinha na luta. E isso, pensou Mortarion com sombria satisfação, é o objetivo. O inimigo achava que era o emboscador nesse dia. Eles não pensaram que sua presa pudesse avançar para a armadilha para atraí-los e confiar na resistência profana e nas bênçãos do Deus da Praga para sobreviver. Foi exatamente isso que fizeram.
Os Ultramarines estavam comprometidos com o ataque e não recuariam com o trabalho incompleto, ainda mais após sofrerem baixas. E assim, como um guerreiro cuja lâmina ficou presa na carne e no osso do corpo do inimigo, eles próprios acabaram ficando enredados. Eles só não sabiam disso ainda. Agora, Mortariano gritou enquanto descia em círculos. Uma palavra cheia de feitiçaria foi enviada pela Voxnet aos filhos que esperavam nas naves da peste em órbita. Uma palavra para acionar o florescimento rançoso dos clarões de teleporte quando a Guarda da Morte surgia entre os inimigos. Uma palavra para lançar as cápsulas Dreadclaw, incitar enxames de drones pútridos de Ares entre as rochas e chamar a artilharia da peste das superpesadas máquinas demoníacas nas planícies ao sul. Tal era o poder de Mortarion. Enquanto caía sobre os ultramarines cambaleantes, balançando silenciosamente em um arco de decapitação, o primarca demônio saboreava a oportunidade de exibir esse poder ao inimigo pessoalmente e de se deleitar com o cheiro embriagante do desespero deles. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as forças, facções e figuras do universo de Warhammer 40.000K, a sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz. Só há tempo para a guerra. Se quiser ver o canal crescer, abordar temas maiores e ter melhores recursos, curta e inscreva-se. Considere apoiar nosso Patreon ou deixar uma gorjeta única como super agradecimento se eu mereci sua generosidade. E hoje vamos dar uma olhada no Códex da 10ª edição da Guarda da Morte. Algumas informações interessantes estão contidas ali, então vou fazer uma leitura direta. Acho que você vai achar isso melhor do que um resumo, pois assim pode ouvir a lei diretamente da fonte. Não abordei tudo no códice, pois já tenho vídeos existentes cobrindo grande parte do conteúdo dele. Mas este é um novo segmento de lei geral, então vamos prosseguir. Para citar. Os hospedeiros da praga. Eles são o ranger de ossos apodrecidos, esmagados sob pés que marcham incansáveis. Eles são o chiado úmido da respiração pestilenta, o grito dos engrenagens enferrujadas triturando carne, o zumbido furioso de todas as asas de todas as moscas que já nasceram da imundície pútrida. Eles são a manifestação mortal do medo e do desespero. Eles são avatares de tudo o que é estragado e impuro. O balanço implacável da foice do ceifador, o fedor de bilhões e bilhões de cadáveres, enquanto eles incham e explodem sob uma estrela envenenada. Eles são a Guarda da Morte, os filhos genéticos do primarca demônio Mortarion. Eles são a perdição. Quem é forçado a lutar contra esses destruidores infestados pela praga enfrenta horrores inimagináveis. Ou eles veem certezas sólidas apodrecerem e caírem em ruína à medida que a Guarda da Morte avança. Suas armas mais potentes se mostram ineficazes diante de tamanha resiliência sobrenatural. Suas fortalezas mais poderosas desmoronam. Até seus corpos os traem, sucumbindo a doenças e fragilidade que nem proteção ou equipamento de guerra suportam. E nenhuma quantidade de força, espiritualidade ou coragem pode resistir. Quando a inevitabilidade da derrota total e final se instala, enquanto o vapor fétido os envolve e os imensos marines da peste se aproximam de todos os lados, as últimas vítimas desesperadas tentam fugir. Poucos mantêm forças para encontrar um refúgio. Aqueles que conseguem servem como vetores de desespero e doença, tão certamente quanto a Guarda da Morte de quem eles fogem. Assim se espalham as pragas do vovô Nurgle. Assim a Guarda da Morte continua sua marcha sem fim. Assim a galáxia adoece, murcha e morre. Legião de Nurgle. A Guarda da Morte é uma das legiões traidoras que se voltaram contra o Império durante a heresia de Horus. Desde então, travam longa guerra contra os exércitos do domínio do Imperador.
Impulsionados pela amargura e corrompidos completamente em corpo e alma pelos presentes repulsivos do deus da peste Nurgle, eles estão entre as maiores ameaças enfrentadas pelo império da humanidade. O primeiro aviso que o inimigo tem da aproximação da Guarda da Morte é quando névoas fétidas e miasmáticas cobrem suas linhas. O fedor de valas comuns infestadas de pragas ataca seus sentidos olfativos, enquanto o suor febril brota como orvalho envenenado sobre a carne, que de repente treme com espasmos paralisantes. Baal é invocado em gargantas ásperas. Pus escorre de olhos doloridos, e até mesmo o equipamento de guerra mais refinado começa a faiscar e falhar, enquanto tentáculos de ferrugem se infiltram em seus mecanismos. Mesmo aqueles totalmente protegidos por armaduras seladas ou dentro dos cascos fechados de tanques não são poupados pela onda crescente de doença sobrenatural. Sons ameaçadores vêm em seguida, rolando pelo ar denso como ondas espessas de espuma, quebrando em alguma costa distante e sombria. Eles se aproximam cada vez mais. Tremendas toxinas ressoam, pesadas, implacáveis, anunciando a aproximação de um destino terrível. Um murmúrio se torna um estrondo, se torna um ciclone, enquanto enxames incontáveis de pestilentos voam pelos céus e sufocam o inimigo com seus corpos gordos e cobertos de pelos grossos. Quem ainda não enlouqueceu de medo e repulsa consegue ouvir cânticos amplificados pelo Vox vindo pela névoa. Eles podem ouvir o barulho grave dos motores impuros dos Barborg e a dissonância estridente das trilhas enferrujadas se aproximando. Alguns ainda ouvirão o apito agudo da munição despencando no último instante antes de impactar em meio às suas linhas, reduzindo à podridão aqueles que não forem despedaçados ou lançados aos céus em meio a fogo, lama e efluentes. Gritos de alarme ecoam roucamente pela escuridão. Sensores prejudicados pela guerra emitem avisos tardios. Figuras corpulentas surgem em meio à névoa sépia, as lentes de seus elmos distorcidos, brilhando com a intensidade de um delírio febril. Então começa a tosse rouca dos Balters, o jorro peristáltico dos dispersores de praga e o barque explosivo dos lançadores corrompidos vomitando salvas de projéteis. A batalha começa de verdade e o destino do inimigo está selado, pois a Guarda da Morte está sobre eles. Guerra implacável. A Guarda da Morte pode unir brutalidade implacável com uma capacidade indomável de suportar o pior que seus inimigos podem lançar contra eles. Eles sentem um orgulho mórbido em desafiar as expectativas de suas vítimas, tanto pela quantidade horrenda de punição que conseguem suportar enquanto permanecem eficazes em combate, quanto pela determinação implacável e chocante até onde vão para alcançar a vitória. Não existe arma proibida que eles não estejam dispostos a usar. Bombas radioativas devastadoras, ogivas aprimoradas alquimicamente e pragas sobrenaturais são todas liberadas para destruir seus inimigos. Esses armamentos são ainda mais eficazes com a Guarda da Morte, que resiste a venenos e toxinas que seus inimigos não suportam. Os descendentes de Mortarion lutam imperturbáveis enquanto a carne de seus inimigos borbulha e derrete como cera. Os tanques de batalha inimigos corroem com uma velocidade sobrenatural e a própria paisagem do campo de batalha se desloca de sua base rochosa para formar pântanos de putrefação. A Guarda da Morte emprega fagos e agentes biológicos que deveriam trazer destruição mútua a todos, certos de que apenas eles podem resistir a esses horrores. No entanto, isso não significa que os filhos de Mortarion estejam satisfeitos em deixar que tais armas lutem por eles. Ainda são fuzileiros espaciais, apesar das mudanças grotescas em seus corpos e mentes transhumanos. Atiradores mortais e precisos, igualmente habilidosos no combate corpo a corpo, os guerreiros da Guarda da Morte combinam excelência marcial com toda a experiência tática e estratégica adquirida em milhares de anos de guerra constante. No ataque, eles avançam com toda a surpreendente rapidez que é característica de quase todos os fuzileiros espaciais, sejam leais ou traidores. Eles desencadeiam barragens de artilharia precisas e o toque mental da feitiçaria para enfraquecer e aterrorizar o inimigo.
Essas armas são combinadas com o ataque da infantaria pesada, montada em Rhino e investidas de teleporte dos imponentes exterminadores para enfraquecer e depois destruir completamente as linhas inimigas. Na defesa, a Guarda da Morte se entrincheira e permite que o inimigo se desgaste inutilmente contra suas posições escolhidas com maestria, enquanto reduz a força do inimigo com campos de fogo implacáveis, chuvas de munições alquímicas e contraofensivas perfeitamente cronometradas. Horror sobrenatural. O poder marcial da Guarda da Morte é fortalecido por guerreiros especialistas e máquinas de guerra em seus exércitos no campo de batalha. Senhores e campeões desta legião horrenda lideram na linha de frente, alguns empunhando armas de praga aterrorizantes, outros transformados em príncipes demônios abomináveis pelo favor de Nurgle. Biólogos putrefiers, Blightspawn, imundos e muitos outros especialistas nocivos marcham ao lado das fileiras reunidas para liberar pragas demoníacas concentradas ou infundir os legionários com uma imundície fortalecedora e encantada. Tanques mutantes e máquinas demoníacas fortalecem ainda mais os exércitos da Guarda da Morte. Sejam esquadrões de predadores postulantes avançando por escombros e ruínas com armas em punho, colunas de antigos rhinos corrompidos carregando guerreiros da Guarda da Morte para a batalha, ou bandos de repulsivas máquinas da peste possuídas por demônios. Esses recursos pesados fazem parte do modo de guerra da Guarda da Morte há milênios. Ainda mais horrendos são os demônios de Nurgle, invocados das profundezas do Imperiano para lutar, às vezes, ao lado da legião escolhida do Deus da Peste. Tais entidades malévolas espalham a corrupção da disformidade apenas com sua presença e podem reduzir exércitos inimigos a uma massa borbulhante em minutos. O mais aterrorizante de todos é Mortarion, uma entidade demoníaca de amargura e malícia incalculáveis. O Senhor da Morte vem supervisionar pessoalmente seus filhos genéticos. Voando para a batalha, com batidas pesadas de suas asas apodrecidas, o primarca demoníaco atinge seus inimigos com golpes arqueados de sua poderosa foice, silêncio, aniquila-os com os feixes de energia fantasmagóricos da lanterna e reduz multidões de vítimas a cadáveres com sua feitiçaria vinda da disformidade. Nenhum inimigo resiste muito tempo diante de tanta carnificina. Assaltos rápidos perdem o ímpeto, atolados em meio à imundície turva, incapazes de romper as linhas imponentes da Guarda da Morte. Defesas formidáveis murcham e enfraquecem como o corpo de uma vítima da fome, tornando-se cada vez mais frágeis até serem esmagadas na imundície pelos guerreiros de Mortarion. Em campo de batalha após campo de batalha, mundo após mundo, a Guarda da Morte esmaga seus inimigos e espalha a doença sobrenatural do Deus da Praga, antes de seguir adiante para semear novas tristezas em outros lugares. Esse é seu dever e desejo mais fundamental. Navegando pelo vazio a bordo de naves deformadas e contagiosas, eles atacam zonas de guerra por toda a galáxia. Eles travam guerras infecciosas e cultivam a miséria dos inimigos. Eles propagam incansavelmente a pestilência em todas as suas formas e se esforçam para provocar a decomposição final do próprio espaço real, enfraquecendo a ordem. A mera presença da Guarda da Morte no campo de batalha espalha fraqueza, corrosão e infecção entre os inimigos. Nessas condições, qualquer ferimento ou dano pode ser fatal. Até mesmo aquelas armas da Guarda da Morte que não estão ativamente disparando munição, imbuídas de doenças sobrenaturais ou agentes alquímicos, tornam-se letais como resultado. O estilhaço faiscante que corta a carne ou perfura a armadura selada contra vírus pode não matar na hora, mas ainda assim abre brecha para contaminações empíricas se infiltrarem. A rajada de projéteis duros que ricochetearia de uma armadura de adamantina pode, em vez disso, atravessar painéis reforçados com rapidez sobrenatural. Nessas condições, pura força bruta e volume de poder de fogo podem se tornar uma arma aterrorizante por si só. Esses golpes esmagadores só precisam rachar uma lente, romper uma linha de combustível ou raspar a pele até deixá-la em carne viva para causar o fim rápido e horrendo até dos inimigos mais resistentes. Filhos caídos, os Death Guard nem sempre foram monstros doentes.
Eles caíram na rebelião e na degeneração durante os dias sombrios da heresia de Horus, conduzidos ao caminho inevitável da danação por seu amargurado pai genético. Quando o imperador iniciou sua conquista da galáxia para a humanidade, ele criou os senhores da guerra, conhecidos como primarcas, para servirem como seus maiores generais. No entanto, uma catástrofe abateu-se sobre esses seres poderosos, espalhando suas formas pelas estrelas nos ventos da disformidade. Mortarion, que um dia ocuparia seu lugar como primarca da Guarda da Morte, foi parar no mundo vil de bárbaros. O planeta sombrio já tinha população humana há muito tempo. No entanto, as civilizações eram oprimidas por senhores alienígenas monstruosos. Ninguém podia resistir aos seus governantes horrendos, pois nenhum humano conseguia suportar as névoas venenosas que envolviam e serpenteavam ao redor dos cumes. Assim foi que, por décadas incontáveis, os alienígenas governaram sem oposição, empregando uma grotesca feitiçaria necromântica para transformar cadáveres humanos nas próprias criaturas que caçavam seus parentes ainda vivos. O jovem Mortarion foi reivindicado pelo maior dos senhores alienígenas como filho adotivo. Ele assombrava os humanos a mando de seu suposto pai, até que, finalmente, percebeu que aquelas pessoas eram seus parentes, não suas presas. Horrorizado, Mortarion se voltou contra os senhores de Bárbaros. Ele usou métodos extremos de treinamento para transformar os mais resistentes em uma força capaz de sobreviver às névoas hostis de Bárbaros e lutar contra os opressores. No fim, essa rebelião foi encerrada com a chegada do imperador, que recuperou seu filho e pôs fim à tirania dos alienígenas. Ainda assim, Mortarion sempre se lembrava das lições que aprendeu sobre o valor da resiliência e da infantaria capaz, além de seu desprezo pelas feitiçarias antinaturais dos senhores de Bárbaros. Instalado como mestre da Legião de Fuzileiros Espaciais Dusk Raiders, que ele renomeou como Guarda da Morte, Mortarion colocou sua experiência em prática. Quando Horus liderou metade das legiões de fuzileiros espaciais à rebelião, Mortarion já havia transformado sua Guarda da Morte. Eles se tornaram uma força muito resiliente e incansável. Uma legião formada por infantaria excepcional, especializada em operações em ambientes extremos. Infectados pela amargura de seu primarca, a quem eram inquestionavelmente leais, eles também se tornaram traidores a seu mando. Ninguém poderia imaginar quão horríveis seriam as recompensas dessa traição. Viajando pela disformidade rumo ao cerco de terra, a Guarda da Morte ficou à deriva. Presos no Imaterium, a praga destruidora os infectou. Um patógeno demoníaco de uma potência tão inacreditável que nem mesmo a estoica Guarda da Morte conseguiu suportar seus estragos. Mortarion sofreu mais que todos. Levado ao extremo do desespero delirante, o primarca ofereceu sua legião, corpo e alma, se isso pusesse fim ao sofrimento. O que saiu da disformidade para a última e maior batalha da heresia de Horus era uma distorção insultante de tudo o que os Dusk Raiders já foram. A Death Guard havia sido transformada. Seus corpos, armas, tanques e naves de guerra foram mutados e infectados irreconhecivelmente pelas duvidosas bênçãos de Nurgle. Mortarion havia passado por uma apoteose horrenda, transformado em um primarca demônio que foi infundido com o poder e preso em servidão eterna ao deus da peste. A Death Guard agora era uma praga no espaço real, um vetor de contágio demoníaco e uma maldição viva. Poder maligno. Já se passaram 10.000 anos desde o fim da heresia de Horus, mas a Death Guard ainda trava sua guerra interminável contra os odiados lealistas. Eles ficaram mais amargurados, mais corrompidos e podem ter perdido algo. O que perderam em termos de unidade é mais do que compensado com poder infernal. Disse que, ao contrário de outras legiões traidoras, a Guarda da Morte recuou após o cerco fracassado de terra. Em boa ordem diante de uma perseguição vingativa e às vezes imprudente, o estoicismo e a beligerância sombria dos filhos genéticos de Mortarion foram de grande valia para eles. Assim permaneceu parte considerável da força remanescente de sua legião. Resistiu à longa retirada pela galáxia em busca de refúgio na vasta tempestade chamada Olho do Terror.
Foi nas extensões inexploradas desse reino intersticial que Mortarion recebeu sua recompensa suprema. De Nurgle, um mundo demoníaco inteiro foi dado a ele para governar e moldar como quisesse, servindo como um novo mundo natal para a Guarda da Morte, um lugar de força pútrida, de onde poderiam lançar novas campanhas de contaminação. Em troca, a legião traidora de Mortarion dedicaria suas vitórias ao vovô Nurgle e, por meio de seus feitos e adoração, aumentaria o poder e a influência do deus da peste no espaço real. A primeira campanha das Guerras de Contágio da Guarda da Morte ocorreu dentro dos limites do Olho do Terror. Ela fez parte do que ficou conhecido nas lendas sombrias como as Guerras das Legiões. Esses conflitos viram os sobreviventes das legiões traidoras lutando por supremacia e sobrevivência. Eles foram alimentados por amargura, arrependimento e recriminação e provaram ser a ruína final de toda disciplina e coesão. Para alguns, porém, esse não foi o destino da Guarda da Morte. Nessas batalhas, como nos séculos de guerra desde então, os filhos genéticos de Mortarion mantiveram mais lealdade e coesão que muitos antigos aliados. Esses termos são relativos. Bandos renegados e seitas dissidentes foram espalhados das fileiras da Guarda da Morte como esporos de fungos ao longo dos milênios. A loucura, a ambição pessoal, a fé fanática, rancores irreconciliáveis, as incertezas de viajar pela disformidade, todos esses fatores foram catalisadores para a fragmentação corrosiva entre os filhos de Mortarion. Ainda assim, mesmo agora na Era Indomitus, a Guarda da Morte mantém força numérica e coesão organizacional, melhores do que forças tão poderosas quanto a Legião Negra de Abaddon e os vastos bandos de guerra dos Guerreiros de Ferro de Petrabo. Eles ainda seguem amplas restrições organizacionais e mantêm, pelo menos em muitos casos, alguma lealdade tanto ao seu primarca demônio quanto à Legião como um todo. Essa unidade comparativa tem sido tanto uma bênção quanto uma maldição. Para a Guarda da Morte, isso os manteve fortes e resilientes em termos de poder marcial e unidade de propósito, mas também os acorrentou à malignidade eterna de Mortarion. A amargura e o rancor do primarca demônio envenenaram seus filhos ao longo dos milênios, tão certamente quanto todos os dons gerados pela disformidade que eles poderiam acumular. Alguns passaram a se odiar e a desprezar suas bênçãos afligidas, tanto quanto odeiam seus inimigos. Esses nihilistas meio insanos agora buscam apenas infligir esses mesmos dons miseráveis de Nurgle a cada ser vivo da galáxia. Outros encontram prazer no que consideram sua condição abençoada. Esses lunáticos têm um orgulho distorcido por serem os únicos mortais que suportam e, em suas mentes, merecem os dons do avô. Também se dedicam a espalhar as pragas sobrenaturais de seus deuses, vendo isso como uma generosidade perversa. Além disso, quando seus inimigos inevitavelmente se mostram fracos demais para aceitar as bênçãos de Nurgle, isso só reforça o senso arrogante de excepcionalismo dos fuzileiros da peste. Quaisquer que sejam as motivações dos legionários individuais da Guarda da Morte, as consequências horrendas para o resto da galáxia permanecem as mesmas. Por 10 mil anos, suas bandas de guerra cruzaram a disformidade como contágios, atacando mundos para espalhar doenças e ruína. Após a Grande Fenda e a expansão das energias empíricas, eles ficaram ainda mais livres para difundir sua influência nociva. Era Indomitus, milênio 41, as Guerras da Praga. Em conjunto com alguns dos maiores servos demoníacos de Nurgle e auxiliado por Tifus, o viajante, Mortarion invade o reino de Ultramar. Batalhões de guerreiros infectados e entidades impuras surgem das estrelas devastadas para espalhar doença e tristeza no império interestelar dos Ultramarines. Muitos mundos cuja majestade austera e civilizações estáveis perduraram por milênios. Nenhuma ruína final sob o avanço implacável das hostes de Mortarion, pois no fim a luta entre Mortarion e seus aliados, somada a um contra-ataque determinado de Robut Guilliman e seus guerreiros, faz com que a invasão seja derrotada. Ainda assim, o reino de Ultramar ficará marcado por anos. Um mundo de horrores.
O mundo demoníaco de Mortarion é uma malignidade no vazio, conhecido por muitos nomes, cada um ressoando sofrimento e corrupção. É uma ferida na realidade, de onde flui uma imundície indescritível. Aqueles poucos indivíduos no Império que possuem algum conhecimento sobre o mundo demoníaco de Mortarion o chamam simplesmente de Planeta da Praga. Para a própria Guarda da Morte, ele é conhecido como Munificência. Na verdade, nenhum nome em qualquer língua mortal poderia encapsular a essência repulsiva deste planeta amaldiçoado. Apesar, ou talvez por causa, do desprezo de Mortarion pelo mundo em que foi criado, Munificência é, em muitos aspectos, um espelho sombrio de bárbaros. Massas de terra corroídas por vermes e fétidas rastejam em névoas brilhantes, onde predadores cadavéricos espreitam com olhos de bruxa e fome de carne, remexendo sem cessar em estômagos inchados. Rios de putrefação cortam pântanos fétidos sem fim, vomitando seu conteúdo em oceanos borbulhantes de uma imundície indescritível. Castelos bizarros de moluscos, feitos de carne gelatinosa e ferro enferrujado, se erguem e balançam enquanto rastejam incansavelmente pela paisagem. Fábricas de pragas extensas e fortemente fortificadas se erguem da névoa como montanhas apodrecidas. Sua arquitetura insana se deve tanto ao crescimento descontrolado de mutantes, quanto ao acúmulo de ferro concreto, ferro podre e vidro quebradiço. O escoamento de poluentes e os bancos de névoa fervente que saem dessas fábricas pseudo-demoníacas seriam suficientes para envenenar a maioria dos mundos e suas populações até a morte. É um testemunho da natureza amaldiçoada da Munificência, que em vez disso, suas omissões acumuladas apenas conferem ao mundo e aos seus habitantes uma vitalidade doentia ainda maior. Tribos de tecnobárbaros e homens bestas verminosos conquistam territórios em meio à putrefação. Alguns viajam em caravanas barulhentas de carroças cobertas de trapos, com moscas zumbindo ao redor, enquanto seguem seus caminhos sinuosos. Alguns vivem em flotilhas de barcaças armadas e navios saqueadores de proa de ferro, atacando outros reunidos em vilarejos rústicos de ossos talhados e gordura esculpida sobre ilhas viscosas, corpos marcados por mutações e pestes, mentes distorcidas pelo horror constante. Essas tribos lutam entre si e prestam culto sombrio a Nurgle, Mortarion e a Guarda da Morte, enquanto sinos pendurados tocam em torres distantes. As tribos da Munificência guerreiam entre si, através da lama e da névoa, nas sombras densas das chaminés de fumaça ramificadas, que se erguem a milhares de metros de altura. Os campeões duelam nas plataformas de Vedigre, forjadas nos símbolos trilobados de Nurgle. Eles lutam para conquistar o direito de ascender e se juntar às fileiras dos guardas da morte. A maioria termina como cadáveres estourados e espancados, seus restos mutilados afundando nos pântanos. Para quem prevalece, a jornada à apoteose profana só começa. Agora eles devem suportar a ascensão, em meio aos vapores acima. Os próprios Guardiões da Morte mantêm fortalezas brutalmente fortificadas no topo dos picos mais altos da Munificência. Essas cadeias de montanhas se erguem dos pântanos túrgidos, como as espinhas irregulares de leviatãs emergindo à superfície. Seus contrafortes marcados e pustulentos dominam a terra ao redor, enquanto seus cumes desaparecem em densas nuvens de vapor venenoso e cepas virais em guerra. Algumas são consumidas por enormes vermes demoníacos, cujos túneis ecoam ventos de praga e lamentos de bilhões de vozes. Outras são vulcânicas, expelindo pus fervente e mordidas de praga a cada tremor. Outras são afiadas e cruéis como lâminas de foice, cobertas por tapetes esverdeados de dentes humanos apodrecidos, ocos e quebradiços. As 7 companhias da praga mantêm uma fortaleza no topo desses pináculos pútridos. Todas são fortalezas imensas e poderosas, que se destacam com baterias antiorbitais, instalações de acoplamento transatmosférico, arsenais alquímicos e laboratórios da praga, além das imundas celas de habitação e instalações de treinamento marcial dos marines da praga.
Qualquer uma dessas fortificações malévolas poderia rivalizar com os mosteiros fortaleza de alguns capítulos lealistas dos Space Marines, tanto em poder ofensivo quanto defensivo. Ainda assim, nenhuma fortaleza em munificência é maior do que a Mansão Negra, que se estende por 3 picos titânicos e mergulha profundamente nos abismos que os separam. A Mansão Negra é a fortaleza da 7ª Companhia da Praga e o assento pessoal de Mortarion. Dentro de sua imensidão fétida, escondem-se os laboratórios do Primarca Demônio, seu observatório astronumerológico e sua vasta biblioteca de conhecimentos proibidos. Em câmaras antigas cheias de impureza, a Mansão Negra guarda os mais poderosos artefatos de guerra da Guarda da Morte, armas de aniquilação dadas por Mortarion apenas aos campeões que ele julga dignos. Aqui também estão as masmorras cirúrgicas da Guarda da Morte. Além do estoque de semente genética blasfema da Legião, esses labirintos profundos de corredores e câmaras estão repletos de manipulações tóxicas de carne e experimentos monstruosos, tão absolutamente horrendos que levariam à insanidade qualquer mortal azarado o suficiente para presenciá-los. Por até mesmo um momento, a frota da peste. Nenhuma infecção pode se espalhar sem vetores de transmissão para a Guarda da Morte. Esses são os navios de guerra supurantes da frota da peste. As naves da Guarda da Morte estão muito distantes das embarcações organizadas que eles possuíam antigamente. Algumas são naves antigas que resistiram milênios a serviço dos filhos de Martarian, miseráveis com cicatrizes de batalha, mutações doentias e a corrupção maligna da disformidade. Outras são adições mais recentes à frota da peste, tomadas de lealistas ou, em algumas ocasiões, até mesmo de inimigos xenos, infundidas com as bênçãos de Nurgle e forçadas ao serviço da Guarda da Morte. Outras são imensos Space Hulks retirados das marés da disformidade e colocados em serviço. Desde que Abaddon, o Destruidor, e Vastor, o Arquifano, enviaram suas monstruosas arcas do presságio para as estrelas, várias dessas embarcações aterrorizantes até encontraram seu caminho para o serviço da Guarda da Morte. O Ogro, sob o comando do Lord Bolthorg, o Infectado, é uma dessas embarcações. Seus motores sedentos por almas se alimentam das agonias das bandas de guerra que falharam com ele na invasão de Cortosa III. A mãe da miséria é outra. Space Hulk, da Guarda da Morte, viaja pela dobra, lançando esporos corrompidos e naves de desembarque em mundos do Império. Embora estejam divididas em dezenas de pequenas flotilhas e espalhadas a qualquer momento pela imensidão da galáxia, as naves da Frota da Peste são um poderoso recurso estratégico para a Guarda da Morte. Até a menor dessas naves de guerra é extremamente resistente. Seus cascos podem ser revestidos com crescimentos de carne, armaduras quitinosas ou camadas de metros de gordura rançosa e ossos que conseguem absorver danos impressionantes ou até mesmo curar os estragos tão rápido quanto são causados. Suas armas são extremamente letais, imbuídas com cargas alquímicas, feitiçaria sombria ou uma consciência demoníaca predatória. Ficar envolvido em uma ação de abordagem contra esses navios e seus passageiros infestados pela praga é praticamente uma sentença de morte. Nem guerreiros fortemente aumentados sobrevivem por muito tempo aos ambientes apocalípticos e hostis de um navio da praga. Se a Guarda da Morte aborda uma nave inimiga, espalha uma contaminação corrosiva à sua frente como uma onda avassaladora. Várias bandas de guerra da Guarda da Morte viajam em navios da praga para espalhar os presentes de Nurgle pelo espaço. Eles se deixam levar pelas correntes da disformidade para onde o Deus da praga quiser, surgindo do Imperium e observando com sombrio deleite os mundos que sua divindade coloca diante deles para conquistar. Legião do Senhor da Morte Mortarion, os Ditames de Mortarion. A Guarda da Morte da Era Indomitus está muito distante do exército que lutou nas guerras das legiões. Os estatutos organizacionais que eles ainda obedecem são ditados tanto pelo significado ritualístico quanto por quaisquer considerações estratégicas ou logísticas genuínas. O número sagrado de Nurgle é 7, então Mortarion mantém 7 companhias da praga em sua homenagem. Muitas esquadras de marines da praga entram em batalha com 7 guerreiros por esse mesmo motivo. O símbolo arcano de Nurgle é um desenho de 3 segmentos conhecido como trilobo,
Isso também se reflete na tendência de formar 3 esquadrões fortes de máquinas demoníacas, como drones fétidos ou Myphitic Blight Haulers. Tanto ele quanto o número 7 encontram inúmeras outras expressões mais sutis nas fileiras da legião, determinando a quantidade de símbolos entalhados nas ombreiras das armaduras ou nos cascos dos veículos, a frequência dos canais Vox da Death Guard, a distribuição de granadas de praga para cada Marine da praga e seu esquadrão, e o número de vezes que cânticos sagrados são entoados em monótono zumbido pelos guerreiros da Death Guard enquanto avançam para a batalha. Mortarion há muito tem uma obsessão pela numerologia. Sua influência levou sua legião por esse caminho arcano, mesmo enquanto eles se degeneravam e fragmentavam, e incutiu em muitos da Death Guard uma convicção que beira a superstição de que tais números invocam o favor de Nurgle. Ainda mais estranho é que, às vezes, isso realmente parece verdade. As Companhias da Peste. Cada uma das Companhias da Peste é uma força marcial distinta governada pelos campeões de Nurgle e seus tenentes. Cada uma tem sua ênfase estratégica e tática, além de uma praga única que percorre suas fileiras e se espalha para inimigos próximos. A primeira Companhia da Peste é conhecida como os Arautos e é comandada pelo antigo primeiro capitão da legião, Typhus. Esta Companhia da Peste está sempre mudando de frente de guerra galáctica. A chegada deles provoca infestações intensas da varíola ambulante, uma combinação das pragas mais virulentas de Nurgle. As vítimas dessa doença aterrorizante são transformadas nos grotescos cambaleantes, conhecidos como caminhantes da peste. Assim, os conflitos dos arautos são caracterizados por enxames dessas criaturas azaradas que cercam o inimigo por todos os lados e os enterram em montanhas gemendo de corpos apodrecidos e cheios de garras. A segunda Companhia da Peste traz uma terrível corrupção do Warp chamada Praga Férrica. Tentáculos de ferrugem viva rastejam por armaduras e carne, infestando os esquadrões de rhinos e tanques de batalha que essa Companhia da Peste prefere. A segunda Companhia da Peste avança em colunas blindadas que cospem fumaça, trazendo um toque corrosivo que destrói rapidamente máquinas e fortificações inimigas. Conhecidos como a Bigorna de Mortarion, os guerreiros da terceira Companhia da Peste preferem se entrincheirar e forçar seus inimigos a atacar suas posições defensivas inexpugnáveis. Eles estão infestados com o inchaço do crepúsculo, uma praga repugnante que faz com que seus corpos inchados vazem suor febril rançoso e transforma suas vozes em gargarejos grossos, cheios de fluido. O Devorador de Mentiras lidera a quarta Companhia da Peste, sendo uma entidade demoníaca coletiva que espalhou o horror devorador de carne da praga devoradora entre seus legionários. Sob a égide do demônio, os feiticeiros recebem mais respeito e autoridade do que em qualquer outro lugar da legião, e a invocação de demônios para a batalha é muito mais comum. A quinta Companhia da Peste chama-se Propagadores da Peste. Eles preferem ataques agressivos e usam vários grupos de máquinas demoníacas para tornar suas investidas mais selvagens. Todo guerreiro da companhia deles está infectado com o fluxo sanguíneo, que faz com que sangue rançoso e semicoagulado escorra continuamente dos olhos, bocas, feridas e poros. Os semeadores de pragas deixam manchas vermelho escuras e espalham doenças exsanguinantes entre seus inimigos. Os guerreiros da sexta Companhia da Praga, conhecidos como Barqueiros ou Irmãos da Mosca, são responsáveis por guarnecer e comandar as naves da Frota da Praga. Esses guerreiros se especializam em abordagens para capturar novas embarcações para sua armada infectada. Eles carregam o zumbido, uma infestação repulsiva que faz com que seus corpos e armaduras fervilhem com larvas demoníacas e liderem enxames de moscas da praga que eclodem de sua carne marcada e pulsante. Então, existe a sétima Companhia da Praga, cujo reduto é a Mansão Negra e cujo mestre é Mortarion em pessoa. Conhecidos e invejados por toda a legião como os filhos escolhidos de Mortarion, esses guerreiros são mestres na guerra alquímica e na criação de pragas especialmente virulentas para uso como armas. Seus corpos abrigam a pustilância rastejante, às vezes conhecida como fruto de Nurgle ou caroço e gosma, uma doença bubônica de tal vigor que causar o menor ferimento em muitos desses guerreiros libera jatos de pus infeccioso.
Victorums. Por toda a sua coesão teórica, a Guarda da Morte está espalhada por várias zonas de guerra galácticas, suas forças frequentemente divididas de acordo com os caprichos de príncipes demônios, campeões da praga ou outros que receberam comando pelo favor de Mortarion. Algumas dessas forças podem permanecer firmemente leais a Mortarion, enquanto outras aproveitam ao máximo sua liberdade operacional para saquear e pilhar como acharem melhor, ou até mesmo se separar completamente da Guarda da Morte. Esses bandos de guerra variam enormemente em tamanho, composição e missão escolhida. No entanto, todos são conhecidos como Vectorions. Vectorions que lutam juntos costumam receber nomes de seus líderes. Eles frequentemente adotam, ou em alguns casos bastante horríveis, manifestam por meio de mutação ou doença, um esquema de cores unificado e um sistema de iconografia. Muitos Vectorions são compostos por guerreiros e máquinas de guerra todos vindos da mesma Companhia da Praga, como o Vectorion do Pulmão Infectado da 2ª Companhia da Praga, ou o Vectorion da 5ª Companhia da Praga, conhecido como os Filhos da Larva. Outros são bandos de guerra mais desesperados, reunindo guerreiros de diversas companhias da praga, guardas traidores, hordas mutantes e cavaleiros do caos, todos sob comando de um único e poderoso campeão da Guarda da Morte. A Garra Apodrecida. Um Victorion cujos guerreiros vêm da 1ª Companhia da Praga, a Garra Apodrecida prefere combates corpo a corpo ferozes e tiroteios a queima-roupa. Seu atual mestre é um senhor da Contagion, especialmente sanguinário chamado Gorgus, o Maligno. Campeão favorito do próprio Typhus, Gorgas incentiva os guerreiros de seu Victorion a atacar com a velocidade de um surto repentino. A Garra Apodrecida espalha a praga ambulante em cada batalha, assegurando que Poxwalkers logo infestarão a área de combate. Só quando o inimigo está dominado em todas as frentes é que Gorgas lidera sua elite para desferir o golpe final. A Mão Pálida. No centro do Victorion da Mão Pálida há uma grande lança feita de tanques de batalha e transportes blindados, todos tomados pela doença sobrenatural corrosiva, a ferrugem férrica. A bordo dessas máquinas de guerra viaja uma colônia ceifadora da 2ª Companhia da Praga. O plano de batalha favorito deles é abrir brechas nas linhas inimigas com fogo de predadores e Land Raiders e avançar com transportes de tropas até o centro inimigo, como um ferrão em ferida aberta. Os marines da praga desembarcados, então, se espalham pelo meio do inimigo como bactérias se espalhando por um corpo ferido, corroendo rapidamente sua posição de dentro para fora. O couro pútrido. Composto por guerreiros e máquinas de guerra da 3ª Companhia da Praga, o Victorion, conhecido como o Couro Pútrido, é especializado em guerra defensiva. Uma vez que eles tomam uma posição estrategicamente vital, de preferência uma fonte primária de água, ar, comida ou fé, eles se entrincheiram firmemente enquanto espalham amplificadores de miasma para disseminar sua corrupção por toda parte. O couro pútrido honra seu nome ao entoar altos cânticos fúnebres ampliados por vox e tocar incessantemente enormes sinos da praga. Isso logo enlouquece o inimigo com doenças da alma e dores febris, forçando-os a ataques imprudentes que os levam à ruína contra as defesas impenetráveis do couro. Os Apóstolos da Contaminação. Este Victorion combina guerreiros da 4ª Companhia da Praga com vários excluídos, renegados e outras companhias da Praga e até mesmo bandos de guerra hereges. Eles são liderados pelo príncipe demônio Baal-Gush e seu coven de malignos conjuradores da praga e preferem desgastar seus inimigos com bombardeios alquímicos e mágicos contínuos antes de atacar. Quando os Apóstolos da Contaminação lançam seu ataque, o campo de batalha está tão corrompido que a própria realidade começou a apodrecer. Nessas condições, as preces sombrias dos feiticeiros de estimação de Baal-Gush logo invocam os demônios de Nurgle para lutar ao seu lado. A Legião Lamentosa. Mesmo entre as fileiras impuras da Guarda da Morte, a Legião Lamentosa é um inimigo especialmente repugnante para seus adversários enfrentarem. Legionários da 5ª Companhia da Praga estão tão infectados pelo fluxo de sangue que até suas armaduras e equipamentos sangram como carne doente.
Seus corpos são cobertos por camadas irregulares de matéria endurecida e crostas, que exalam fedor de carne morta e cobre. Quando atingidas, liberam linfa séptica e sangue infeccioso em grandes arcos. Os campos de batalha por onde esses guerreiros passam logo viram pântanos de sangue e imundície, onde o inimigo não resiste por muito tempo. Os marinheiros do veneno, originalmente da 6ª Companhia da Praga, tornaram-se praticamente uma facção dissidente que serve à legião mais ampla apenas raramente. Eles são liderados pelo campeão pirata Glutor Skurvitax, que comanda seus ataques a partir da ponte de sua nau capitânia, Everbleed, e estabeleceu uma fortaleza formidável para seu Victorium em um mundo que ele rebatizou de Vermidium. Os marinheiros do veneno atacam onde querem e roubam o que desejam antes de desaparecer novamente no vazio. Em seu rastro, eles deixam amplificadores miasmáticos ocultos que trabalham em lugares sombrios para corromper e arruinar lentamente cada mundo que este Victorium toca. Os Fecundos. O próprio Mortellian designou aos Fecundos sua tarefa, e este Victorium só admite guerreiros escolhidos do Primarca Demônio da 7ª Companhia da Praga. Eles viajam em busca de agromundos imperiais. Uma vez que um é localizado, os Fecundos fazem de tudo para corromper o celeiro lealista em uma fonte séptica de corrupção. Seja chovendo poluentes alquímicos e esporos de praga na atmosfera do mundo, semeando cultos de adoração a Nurgle ou travando campanhas infecciosas contra os ofensores do planeta. Os Fecundos não descansam até que seus alvos sejam tomados por uma imundície que perdurará muito depois que eles tiverem partido. Fim da citação. Eu fui Baldermort, seu fiel servo. Curta e se inscreva se eu realmente mereci sua generosidade. E confira a descrição do vídeo para outras oportunidades de entretenimento e, possivelmente, códigos para economizar em jogos. Já tem alguns lá agora. Mas, mais importante de tudo, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Tchauzinho.